Olá, tudo bem? Então, chegou o grande dia. Hoje a gente está começando as gravações do nosso podcast e o tema de hoje a gente vai falar sobre o autismo e seus primeiros desafios, né? A suspeita, o diagnóstico, a aceitação e as terapias. Para isso, a gente tem duas convidadas mais do que especiais aqui que vão estar ajudando a gente a falar sobre esses temas. Uma é a Simone Marchetti, que está aqui com a gente, é fonoaudióloga, tem mestrado em psicologia, especialista em intervenções no autismo pela CBI of Miami, é isso, né? Atua há mais de 20 anos com avaliação, terapia em TEA, síndromes e transtornos motores da fala. É isso, Simone? Isso mesmo. Maravilha. E a gente também tem aqui a Ana Paula Vicente, né, que é pedagoga, com experiência na rede municipal de ensino, já atuou também com crianças com autismo, né, e atua há mais de 15 anos no ensino público. Isso mesmo. Então, gente, para a gente começar a conversa, a gente falou um pouquinho aqui do currículo de vocês, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho, Simone, como é que tu chegou nesse mundo? Como é que tu resolveu que o teu caminho era trabalhar com TEA, com transtorno do espectro autista? Então, eu já tive contato desde a faculdade com isso, né? Já atendia crianças com autismo em estágios. Na época, esse tema era bem desafiador, né? Porque era um mundo muito novo e com bastante dificuldade de acesso à informação. E isso foi em 94, 97, né? Então, é muito tempo atrás. Quando eu saí da faculdade, um ano depois eu vim para Florianópolis morar e trabalhei na Fundação Catarinense de Educação Especial, que é um lugar de referência no estado de Santa Catarina, e foi onde eu tive o maior contato, né? Isso no ano de 99, 2000, com crianças com um transtorno do espectro autista, que na época nem era esse nome, eram outros nomes, era TID, né? Era uma outra nomenclatura. E a partir desse momento e da inserção nessa instituição é que eu me comecei a ter interesse, né, em trabalhar com pessoas com autismo, e de lá para cá isso aconteceu, né, de forma espontânea, digamos, né? Até o momento onde, há uns 15 anos atrás, mais ou menos, eu escolhi realmente só trabalhar com pessoas com autismo, ou às vezes o autismo traz, né, é consequência de uma síndrome, outras vezes algumas síndromes têm autismo associado, e depois, há uns 7, 8 anos, eu incluí junto os estudos com transtornos motores orais, apraxia de fala na infância, que são transtornos em comorbidade com autismo na área da fonoaudiologia. Muito bom. E a Ana? Então, a minha bagagem é mais com a educação infantil, esse primeiro momento de inserção da criança na educação básica, né? E com certeza o autismo ele está no momento mais falado, com certeza por conta das informações, assim, eu atuo há 15 anos, mais de 15 anos na rede municipal, né? E já passei por coordenação, direção e também sala de aula, né? E a gente vê que assim o número é crescente, né? E nem sempre tá acompanhando, né? O movimento tá acompanhando. E esse projeto veio assim para conscientizar legal né, o público, porque é por causa dessa demanda, como disse a Simone, né? Então acho muito interessante. A ideia é justamente isso mesmo, né? A gente bater um papo, trocar uma ideia, para a gente conseguir, de repente, numa conversa dessa, trazer alguma informação que você que está aí do outro lado em casa assistindo a gente possa usar de forma prática na sua vida. Se conhece alguém que tem um familiar que está dentro do espectro autista, que possa orientar, possa levar essa informação adiante. Tá? A ideia é justamente essa, né? Eu sou pai de uma criança autista, então partiu daí a necessidade de divulgar, porque é uma coisa que eu tenho falado bastante. Se eu não tivesse um filho autista, muito provavelmente o meu nível de conhecimento sobre o autismo ia ser zero. Eu não ia ter esse interesse de buscar, de aprender, de entender, né? Então vamos para o nosso tema. O autismo e seus primeiros desafios. O que vocês enxergam, gente, como os primeiros desafios do autismo?
Não, eu acredito que, como eu trabalho com avaliação também, né, e com crianças muito pequenas, é muito evidente que nos últimos anos, principalmente pós-pandemia, né, a gente teve um nível elevado de procura de pais que cada vez mais vêm muito cedo buscar informações a respeito das dificuldades que o seu filho está tendo. Então, isso é muito evidente que quanto mais informação circula falando de autismo, falando das características que envolvem o autismo, mais pessoas vão buscar apoio, vão buscar ajuda, vão querer saber se o que o seu filho está representando, né, um atraso na fala, algumas questões sensoriais, dificuldade na interação, é realmente algo que poderia ser preocupante com relação a ter um diagnóstico de autismo, ou se é algo no desenvolvimento de forma transitória que depois vai se desenvolver, né, num desenvolvimento típico. O que nós da área da saúde, né, e da educação, enfim, sabemos muito é que quanto mais cedo essa criança tiver o diagnóstico, ou mesmo que não tenha o diagnóstico, mas que tenha suas características, né, observadas e avaliadas por alguém, e as características que estão dissonantes, que não estão acompanhando o desenvolvimento típico, forem trabalhadas por algum profissional, menos vão ser os problemas que essa pessoa vai ter no futuro, né? Então, antigamente se esperava muito, se dizia que o autismo só poderia ter o diagnóstico, uma criança autista só poderia ter o diagnóstico depois dos 4 ou 5 anos. Né? Hoje nós sabemos que a partir de 1 ano e meio, 1 ano e 8, 1 ano e 9, né? Essa criança que não está se comunicando, que não mantém contato visual, que tem muita dificuldade de interagir, né? Que não comunica com a família, que não tem interesse comunicativo, que não aponta, e mais uma série de outras questões, ela já é uma criança que precisa ser vista por alguém, né? Então, muitas vezes, geralmente, quem faz o encaminhamento é a escola. Quando essa criança vai para a escola, é a escola, né? Na pandemia, nós tivemos um aumento maior porque os pais passaram a ficar com seus filhos em casa. Então, eles ficando 24 horas com essa criança em casa, eles começaram a observar coisas que antes talvez não observassem porque metade desse tempo estaria na escola. Então, muitos pais vieram procurar de crianças que não estavam na escola, observando que o seu filho não estava tendo um desenvolvimento típico, né? E se aquilo era da pandemia ou se era de um possível autismo. Então, após a pandemia, isso aumentou. Mas, fora isso, o maior aumento, tem muitas pessoas que têm dito que o autismo aumentou realmente muito de número, o que está acontecendo, algo está acontecendo, que tem mais pessoas com autismo. Na verdade, todos os estudos até, né, dos últimos anos colocam que não é que algo diferente esteja acontecendo. A maior mudança é a informação. Então, quanto mais informação as pessoas têm, quanto mais informação circula na mídia, quanto mais campanhas forem veiculadas nos meios de comunicação, mais pessoas vão observar que existem, né, crianças, adolescentes e até adultos que estão com um desenvolvimento um pouco diferente e que precisam ter acompanhamento, precisam ter, de repente, uma avaliação ou um diagnóstico, ou pelo menos um acompanhamento de um profissional, estímulo, né? E para poder, se é uma criança, que esses estímulos aconteçam para que ela tenha menos prejuízos, né? Algumas crianças têm autismo, outras não têm. Tem outras coisas que podem confundir com o autismo e que não são autismo. Então, a gente precisa realmente ter profissionais que tenham muito conhecimento de autismo para avaliar essas pessoas, né? A outra questão é que hoje em dia existem fatores orgânicos, digamos, né, na hora da gestação, na hora do parto, que podem ser, né, fatores de risco para autismo. Criança com baixo peso ao nascer, crianças prematuras, crianças cujas mães tiveram que fazer tratamentos de saúde com medicamentos muito fortes durante a gravidez, ou tiveram contato com agrotóxico, ou o uso de drogas, enfim, né? Outros fatores podem acontecer, mas isso é numa pequena parte, né? Por que o aumento? Porque hoje as crianças que nascem prematuras ou com baixo peso extremo, elas sobrevivem,
né? 20 anos atrás, 30 anos atrás, não tinha tecnologia, né, para elas sobreviverem. Sim. Então, a gente tem também crianças que nascem e que acabam tendo uma dificuldade, ou que seja autismo, sejam outras questões por conta disso. A idade paterna avançada é um outro também, né, uma outra possibilidade que faz uma pequena parte de aumento dentro do autismo. Hoje as pessoas esperam um pouco mais para ter filhos, mas no autismo o que está em jogo é a idade paterna avançada e não materna, como acontece em outras síndromes. E, além disso tudo, o aumento se deve muito à mudança de nomenclatura, né? Que desde 2013 o DSM-4 teve uma mudança, passou para o DSM-5, que é um Código Internacional de Doenças, e passou a incluir o autismo leve ou a síndrome de Asperger, que era denominada na época, como transtorno do espectro autista nível 1. Então, né, mudou a nomenclatura do autismo, mudou e se inseriu diversos tipos de autismo dentro de um único diagnóstico, e isso fez com que em 2013 para 2014 já houve um aumento significativo dos diagnósticos de autismo por conta da mudança do nome. Então é importante que a gente entenda que não é que estejam surgindo mais pessoas com autismo, elas sempre estiveram ali, mas o diagnóstico é que está acontecendo de uma forma mais precisa hoje. Então, assim, Simone, essa avaliação precoce, né, ela depende de uma primeira suspeita. Isso. Né, que é um dos nossos temas. Como é que é essa suspeita? O que, que a gente tem que ficar ligado? Qual a dica que você daria para os pais, né, para os cuidadores, para os professores, que tem alguém que eles imaginam que pode ser autista? O que, que é relevante a gente perceber para que a gente encaminhe isso para um diagnóstico? Né? O que é importante então, é extrema, como a gente, né, acabou de colocar, é extremamente importante se pensar que o diagnóstico precoce ele vai fazer diferença na vida dessa pessoa. Então, quanto mais precocemente eu entender o que é e iniciar uma intervenção, seja uma intervenção com a própria criança, seja um acompanhamento com a família de orientação, né, dependendo da situação, da cidade, do lugar onde está e das condições que se tem para se manter um acompanhamento. Mas a primeira coisa que a gente observa, né, o que mais chama a atenção, digamos, da família, em primeiro lugar, vai ser o atraso na fala, né? Então, isso é o que comumente a gente vê. Meu filho tem 2 anos e não está falando. Tem algo que não está certo, né? Tá, deixa eu te perguntar uma coisa nesse caminho agora há pouco, antes da gente começar a gravar, a gente estava conversando um pouquinho. E, assim, o meu filho está com 2 anos e não apresenta fala. Tem casos, como aconteceu com o Vini, no caso, meu Vinícius, que, tipo, até uma determinada idade ele falava água, falava pai, falava mamãe, tinha algumas falinhas, mas de uma hora para outra parou de falar e a gente ficou pensando assim, cadê a fala dele, o que aconteceu? É normal, não é normal, segue a vida, vamos para frente, consulta com o pediatra, não é nada, passa 6 meses e a gente vai perdendo tempo com essa, vamos dizer assim, com essa negativa, né? Isso. Então, o que acontece muito, assim, existe algumas, né, uma parte das crianças com autismo, elas iniciam um processo de fala de palavras mais usuais, digamos, às vezes, papai, mamãe, auau, carro, enfim, e elas param, né? Então, é um tipo diferente de autismo, a gente chama até de autismo regressivo, existia esse nome, né? Mas hoje a gente sabe que isso acontece por um motivo que tem a ver com a primeira poda neural, que a gente poderia fazer um podcast específico disso, né? Claro. Quem tiver mais interesse pode procurar na internet, pode procurar se informar, mas a primeira poda neural acontece por volta de 1 ano e 8, 1 ano e 9, 1 ano e meio, que é exatamente quando alguns pais percebem que o seu filho vinha num desenvolvimento típico e começa a ter uma regressão, digamos assim, né? Não seria essa a palavra, mas começa a perder habilidades que tinha. E a fala é uma delas. Então, algumas crianças com autismo passam por isso, outras crianças nunca desenvolveram a fala. Elas realmente demoram muito e não chegam a ter fala. Sim. E vão ter fala só mais tarde, ou outros nunca vão ter, né? Mas em primeiro, assim, além da fala, a fala, geralmente os pais vão começar a observar a partir de 1 ano e meio, 1 ano e 8, 2. Mas tem características que vêm antes disso.
Então, a gente já pode ficar atento a características que podem estar presentes antes dessa faixa etária. Então, antes de uma criança falar, ela já compreende o que as pessoas falam e ela se comunica de outras formas que não seja pela fala. A fala, Sim. ela vem lá adiante mesmo. E tudo bem, algumas crianças podem até falar um pouco depois. Mas a primeira pergunta que a gente faz numa avaliação com uma família é: como o teu filho se comunica contigo? Como você sabe o que o teu filho quer? Como ele mostra o que ele quer, né? Porque uma criança, a partir de 1 ano, ela já faz uso de uma comunicação funcional. E o que é uma comunicação funcional com 1 ano? Dar tchau quando eu vou dar tchau, dar oi para alguém quando a pessoa chega na casa. Não precisa falar, ela vai até a pessoa, ela abre os braços, ela sorri, ela está cumprimentando aquela pessoa. Ela tem interesse em ver o que as pessoas estão fazendo, em olhar o que as crianças estão fazendo perto dela. Ela ainda muitas vezes não vai brincar, mas os pais percebem que ela tem interesse em chegar perto, ela tem interesse em pegar no brinquedo do amigo, em ver o que ele está brincando. Ela demonstra reciprocidade social, ela quer estar junto. Isso é né? o comum, é o normal É de o uma criança normal de uma criança neurotípica, neurotípica. né? É bacana porque tem pai de primeira viagem, como eu era na época do Vinícius, né, que é o meu filho mais velho que é autista, e às vezes não tem essa percepção, né? Não sabe como é que é o primeiro filho, Exatamente. como é que se comporta o filho neurotípico e o que seria o autista, o que Isso. tem algum... E essa é uma grande questão. Então, o pai observar se o seu filho tem interesse em comunicar. Entendemos aqui que comunicação não significa falar. Verdade. Então, isso é a primeira questão. E aí vem, meu filho não fala, não tem problema, ele pode não falar, mas ele se comunica. Crianças de 9, 10 meses, num processo típico, elas apontam. Elas apontam para mostrar que tem uma coisa estranha que ela está vendo lá em cima, para mostrar que ela quer uma bolacha que está no alto, para mostrar que tem um caminhão do bombeiro lá com um barulho muito grande e ela está assustada e ela aponta para o pai. Ela já aponta com uma diversidade de interesses, que não é só para conseguir algo que ela deseja muito, tipo um chocolate, uma água quando está com sede. Muitas crianças com autismo, por volta de 1 ano e pouco, até apontam. Mas quando a gente vai ver que significado tem o apontar, geralmente esse significado tem a ver só com um desejo que vai ser correspondido. Por exemplo, eu estou com sede, eu quero uma bolacha que eu estou vendo, eu vi um chocolate, eu quero o desenho, eu quero o celular. Então, a criança até faz uso do apontar, mas esse apontar é para pedir. Fazer pedidos é uma forma de comunicar, mas a gente se comunica de mais de 20 formas. Eu comunico que eu estou com sede, mas eu comunico também que eu estou triste, que é outra forma. Eu comunico para mostrar para alguém que eu achei interessante, que tem um ar bem no alto, né? E isso eu estou compartilhando coisas com os meus familiares. Então, eu posso ter 1 ano e já ter todas essas formas de comunicação. Me assustar com um barulho e chamar o pai. Mostrar para a mãe que eu estou olhando e olho para a mãe e olho. Ah, você quer a bolacha que está lá em cima? Então, a criança já compreende com 1 ano que se ela olha para alguém, olha para um pote de bolacha e olha para alguém, que a gente fala que é uma comunicação triangular, né? Eu olho para o objeto, para a pessoa e olho para a pessoa de novo. Tá entendendo que eu quero a bolacha? Né? E a criança geralmente faz isso com um sorriso junto, com uma carinha de mãe, uma gracinha. É totalmente diferente de crianças que eu recebo com 2, 2,5, por exemplo, que é o mais comum, que ainda não apontam nem para pedir. Então, se a gente for imaginar o gap, a diferença que há numa criança com desenvolvimento típico, com 1 ano e 1, está apontando para pedir, apontando para mostrar, apontando para compartilhar, trazendo uma coisa para me mostrar, né? Está compartilhando coisas. E a outra criança que muitas vezes vai puxar pela mão para levar até o que deseja, o que deseja. Eu quero o carrinho. Eu quero, né? Então a gente fala que usa a mão do outro como uma ferramenta, como uma ajuda. Crianças não fazem isso? Sim, crianças fazem isso também. A criança
típica também faz isso, quando ela não Mas não faz só consegue, isso, mas né? ela não faz só Só isso, ela não se comunica só dessa dessa forma. forma. Essa é uma forma quando ela está com pressa, né? Legal. E o que a gente observa muitas vezes no consultório é a criança puxar o pai pela mão para buscar algo que ela deseja, ela não olhou para esse pai, ela não sorriu para a mãe, puxando, né? Tipo, Sim. vem mãe, vem pegar isso para mim que eu não alcanço. A fala é essa. É Uhum. muito diferente de eu puxar e ficar bravo, né? E ficar irritado, e chorar e gritar, que é a forma de expressão de muitas crianças quando não tem fala. Então, a questão da comunicação, né? Já que a minha área é a fonoaudiologia, eu vou Sim. enfatizar isso, né? A questão da comunicação é uma. Fora isso, o contato visual, o interesse no outro, algumas vezes os pais já vão observar que existe um certo comportamento repetitivo, né? Que essa criança brinca de uma mesma forma, muitas vezes não brinca com brinquedos, né? Só brinca com objetos, usando esses objetos de formas variadas e muitas vezes para botar na boca, para explorar, para jogar para trás, para empilhar, para enfileirar, mas ela não faz um uso funcional dos brinquedos. Então, uma criança de 2 anos, ela brinca imitando as coisas que ela vê no mundo. Por isso, uma criança de 1 ano e meio, 2, ela vai ninar o bebê para botar para dormir, ela Fazer vai pegar comidinha. uma coisinha para dar para o bebê porque ele está com fome para comer. E pode ser isso, pode ser uma mamadeira, pode ser uma colher, pode Ele ser o imagina o dedo que dela. ele quiser. É a imaginação. Pega gravetinhos e faz ali a brincadeira, né? Exatamente. Então, a terceira observação, a primeira é como comunica, a segunda é: existe uma brincadeira simbólica? Existe uma brincadeira que imita a vida real? Né? Existe uma brincadeira que mostra que essa criança está imitando as pessoas que ela vê? As pessoas. Então, quando uma criança tem 2 anos e nina o bebê e põe para dormir, ela está imitando a mãe, o pai. Quando ela vai para dar um banho num bebê, pega a banheira, leva um bebezinho para tomar banho e dá o banho no bebê, ela está imitando algo que ela vivencia todos os dias. E o que a gente observa muitas vezes na avaliação de crianças muito pequenas é muitas vezes os pais, né, falando: ah, mas eu nunca ensinei ela a brincar de dar banho no bebê, por isso ela não sabe. Sem dúvida, não precisamos ensinar, nós não precisamos, isso é inerente ao ser humano, a observação do que acontece ao redor e querer imitar. A imitação é um outro fator que leva a levantar um alerta para suspeita de autismo numa criança muito pequena. Essa criança não imita. E o que uma criança de 1 ano e 8, 1 ou 2 imita? As brincadeiras, o que as pessoas fazem com ela, que é os primeiros cuidados. Dar comidinha, ninar o bebê, andar com o carro, né? Fazer as coisas que a sua família faz com ela todos os dias, desde que ela nasceu. Então, se uma criança tem 2 anos e não compreende que isso é uma brincadeira e não consegue imitar essa brincadeira, a gente já tem um sinal de alerta. Junto com a ausência de fala, junto com interesses restritos, né? Interesses muito restritos de brincadeira, junto com dificuldades sensoriais, algumas vezes, dificuldade com sons, de ficar numa festinha de aniversário, de deixar um pé, né? Deixar um sapato no pé, aceitar uma alimentação variada. Então, a gente tem outros indícios. Mas, número 1 é como comunica, se está compreendendo e respondendo a minha ordem, né? Então, a compreensão do que está acontecendo ao seu redor. A gente entende que crianças pequenas, elas às vezes entendem e não fazem, né? Ela compreende, mas não quer fazer isso. Qualquer criança, qualquer adulto também tem isso. Mas observar se essa criança compreendeu o que a gente disse. Uma criança tem 2 anos, ela não está compreendendo. Filho, pega a bola para a gente jogar, né? Filho, pega o teu sapato para a gente colocar no pé. Filho, leva teu copo lá na pia. Quer dizer, coisas que são ordens simples, que são compreensões simples. E aí, às vezes, vem a família e fala: a gente nunca exigiu isso dela, por isso ela não compreende. Não, essa compreensão, ela, de novo, ela é inerente ao ser humano. Você, todos os dias, você vê essa caneca em cima da mesa e teu pai fala:
Pega a caneca, dá a caneca para a mãe, leva a caneca para lavar. A criança que está atenta ao ambiente, ela já entende em 2 momentos que isso aqui é caneca. Ela não precisa nem tomar na caneca, que ela não vai usar, mas ela entende que isso é caneca, isso é mesa, isso é um microfone, se ela vivencia isso. Então, outra questão, você pega uma criança de 2 aninhos e você pergunta, ela entende o nome das coisas? Ah, não, ela não sabe. Ela não sabe que isso é pato, que isso é tartaranha, que isso é carro. Eu pergunto, cadê o carro? Ela não me responde. Ok, vamos avaliar a audição, né? É fundamental a gente pensar que a criança tem que ouvir para falar, mas se eu não compreendo as coisas, significa que na hora que essas coisas todas estão acontecendo, a minha criança não está prestando atenção nisso. Ela não está prestando atenção nas coisas que estão ao redor dela. Ela está em outra situação. Ela está nos pensamentos dela, ela está vidrada numa televisão, ela está brincando com os carrinhos enfileirando, ela está avessa um pouco fora do que está acontecendo ali, ou pelo menos parece que está, porque ela não nos responde. Então a gente não tem certeza se ela está atenta naquele momento ou não, né? Então a gente precisa, esses são sinais de alerta, né, para que a gente possa entender. E muitas vezes, assim, né, esses sinais de alerta, o pai e a mãe pode ter dificuldade de enxergar, né? Ainda mais se é pai de primeira viagem. Pode. Muitas vezes acaba achando que é tudo normal. Ah, Normal não, ou ele, meu filho é mais quietão. Isso, é mais quieto. diferente. Exatamente. É Ele não gosta dos outros brinquedos, ele adora carrinho. Ah, não adianta eu comprar outro brinquedo porque ele não vai gostar. Mas carrinho ele brinca Carrinho pra ele caramba. brinca Ele muito gosta bem, muito. então toda a família só dá carrinho, todo mundo, né? E aí você vai ver que essa criança, na verdade, ela não tem realmente outro repertório, e quando você mostra um outro brinquedo, ela ignora totalmente. E né? até assim, ó, muitas vezes essa dificuldade do pai e mãe é um pouco pela falta de tempo. Agora há pouco a gente falou um pouquinho da pandemia, que foi onde teve mais busca, né, por Justamente. diagnóstico. Talvez essa loucura que a gente vive hoje em dia, essa correria que a gente trabalha pra caramba e acaba não tendo tanto tempo, tanta convivência com a criança, dificulta um pouco essa questão A observação, né? de observar, de enxergar essas diferenças. Já para a Ana, que trabalha na educação, eu fico imaginando agora, a gente estava conversando, minha cabeça foi lá longe, eu imaginando uma sala cheia de criança, 90% das crianças, 99% fazendo tudo a mesma coisa igual, e aí tem um lá que não faz. E né? muitas vezes essas crianças, elas são matriculadas na instituição por conta da socialização. Os pais buscam a socialização daquela criança com outras crianças. Quer dizer, já teve um alerta, Exatamente. né? E eu vou botar na instituição, na creche, na escolinha, porque Ele vai aprender ele a vai conviver aprender com a os outros. conviver, a dividir, a aprender outras brincadeiras, isso, aquilo. E então muitas crianças chegam na instituição sem o diagnóstico, sem nem a suspeita, né? Assim, escancarada. É que ele não tem um amiguinho, não tem um Isso, irmãozinho, não ele é tem irmãozinho mais sozinho, novo. e aí ele não aprendeu. Vou botar Exatamente. E daí na essa creche que criança lá- chega para nós ali com 2 anos, 1 ano e 8, assim, na grande maioria, já apresentando alguns sinais de alerta, né? E é onde as professoras começam a fazer os seus registros e aquelas crianças ali começam a ter um destaque não tão atraente, né? Digamos assim, porque ela não socializa, enquanto a Maria, a Joana, a fulana estão socializando, cadê o Marcelinho? Cadê que não está aqui? Para No meu vocês é mais registro. fácil ter essa percepção que a Simone estava falando agora da diferença Sim. da criança que não comunica ou que não tem o interesse ou que não tem aquela coisa lúdica de repetir, né, de imitar aquelas de coisas. busca, sim, Vocês porque enxergam as crianças elas se agrupam em pares, né? Numa sala de aula, digamos assim, de 15, 20 crianças, elas se agrupam em pares. E geralmente essas crianças, elas não querem. Elas querem ficar lá no canto, observando às vezes
a cortina, observando o ar-condicionado, e a gente tem que ficar puxando, vem cá, vem cá. E aí é onde acontece a primeira suspeita. Aí é comunicado à secretaria, à direção, é comunicado à coordenação, no caso. Aí começam as observações dessas pessoas, né? E aí vem a questão educacional, que daí a gente comunica o setor de educação especial. O setor de educação especial, às vezes, não é tão eficiente Proativo, na vamos questão colocar de assim. fazer a visita à instituição, né? Até porque é muita instituição, muita criança e pouco profissional. Então, vem já essa demora, né? Desse primeiro caso. Quando tu tem uma suspeita já efetiva, aí tu tens que abordar os pais. Como que é feita essa abordagem? Aí é que tá. Eu tava chegando ali que tava querendo te perguntar, chegasse no que eu queria saber. Como é que chega isso para os pais? Porque assim, eu acredito que para o professor, para quem está dentro de sala de aula convivendo com essa criançada toda, é mais fácil de achar. Aham. Para um profissional da área como a Simone, falar do diagnóstico, falar de uma suspeita para alguém, bacana, porque ela é a profissional, ela tem formação para isso. Sim, e E aí a nós pessoa não. provavelmente procurou ela para saber isso. Vocês não, Uhum. ninguém te perguntou nada. Que negócio vocês É. estão vindo falar para mim? Para Que o dizer meu. alguma coisa do meu filho, Para né? falar alguma coisa do meu Não, filho. até, Como é até que é isso porque a aí? gente não pode diagnosticar, né? Claro, A não. gente só suspeita. Então, Só essa, que essa suspeita é fundamental para sim, tudo começar a para tudo acontecer. começar, né? Com certeza. Então, o que que vem? Vem o relatório da parte do setor de educação especial, vem o relatório diário que as professoras fazem através do registro, vem um pouco do conhecimento que a gente tem enquanto universitário, a gente tem cadeira de educação especial, né? Então, a gente aborda desse jeito, e de um jeito também sutil, porque a Sim. gente não pode chegar já, né, Não impacta, né? Imagina. é, e aí vem aquela questão que a Simone estava falando, mas ele não faz porque eu não ensinei. Dá mais um tempinho, professora, porque ele vai aprender, né? Ele vai aprender porque em casa ele não aprendeu, a gente não ensinou, e aqui Ele é vai ter sozinho, amiguinho. né? Ele é sozinho, os amiguinhos, com o amiguinho ele vai aprender. Exatamente. Aí pede mais um tempo. Aí a gente faz o nosso papel e aguarda que ele faça o dele. Geralmente eles não levam de imediato, como a minha rede é pública, né? Eu tenho o acesso a questões mais do SUS. Então, assim, geralmente eles não levam ao médico de imediato. Eles vão esperar mais Até uma pela dificuldade, abordagem. né? Vamos combinar. E, Uhum. poxa, pai e mãe trabalham das 8 da manhã até as, sei lá, 6 da tarde. E, Chega em casa de ônibus depois, sei lá, 10 não, horas e da a noite. própria questão da aceitação, né? Professora, dá mais um E tempinho. é mais fácil, pô. É. É, Aí eu não tenho. E na vida da gente, eu não sei se vocês concordam comigo, gente, mas na vida da gente, a gente está sempre procurando uma desculpa para determinadas coisas. Principalmente se a gente não quer, se a gente não gosta, se a gente tem dificuldade. se a gente É não quer tão, aceitar, né? é tão fácil de achar uma desculpa, né? Ah, não, eu até queria levar lá no médico, mas ó, tem que pegar a ficha cedo. Para mim é difícil, eu É, trabalho, não dá, é ruim de faltar o serviço. Aí, claro, tem várias situações, né? Tem as pessoas que realmente não tem como um caso que você Isso. falou, que, poxa, se faltar um dia no trabalho, a empresa não é compreensiva de Isso. entender isso, e aí, pô, é uma baita dificuldade. Mas também tem a situação da gente, né? E é importante Exatamente. a gente se enxergar uhum, como, poxa, é, é, pensar um pouquinho lá na frente, é o É filho, isso né? mesmo. Quanto Acho antes que é isso, resolver. é uma grande questão, porque não é só no autismo que isso acontece, mas a gente está aqui falando do autismo, né? especificamente. Aham. Esse tempo para a criança ele é fundamental. Então, quando a gente trabalha com isso, eu sempre coloco para os pais que a gente compreende toda essa situação deles, né, de aceitação, não aceitação ou demora. Insegurança. Porém, existe uma criança que não tem escolha e que não tem o que fazer sozinha. Ela precisa dessas pessoas para ela poder ter alguma ajuda.
Uhum. Então, quando a gente fala de criança, a gente não está falando de adulto que, se não vai no médico, se não escolhe fazer um tratamento, Teve a escolha. teve a escolha e é uma pessoa com condições intelectuais para isso, Uhum. né? E de se virar sozinho. A gente Sim. está falando de uma criança que depende dessas pessoas. Uhum. Então, a gente sempre enfatiza muito que compreendemos, sim. Eu posso falar que, claro, a minha realidade maior não é do SUS, né? É uma Sim. realidade de particular, então é a realidade que eu trabalho é diferente, Uhum. mas certamente de 3, 4 anos para cá, realmente desse movimento de pandemia para cá, há uma aceitação do diagnóstico infinitamente maior, muito Que maior. bom. Uhum. Então, o convívio de consultório de 10 anos atrás, onde você dar um diagnóstico de autismo, era muito pesado para uma boa parte das famílias, Sim. porque não tinha rede de apoio, ninguém falava sobre isso, não existia essa quantidade de podcast, de informação, de YouTube com vídeos de todos os profissionais que você pode imaginar que hoje Sim. tem canais do YouTube que passam informação. As escolas tinham uma dificuldade maior também, né, de Uhum. receberem essas crianças, de matricularem esses alunos. Então, tudo isso também gera um nível de aceitação com maior dificuldade, porque Aham. essa família iria enfrentar muitas pedras no caminho, desde o momento do diagnóstico até colocar o seu filho numa escola, enfim. Hoje, realmente, de alguns anos para cá, como a informação chegou, né? Eu acho que eu não vou citar a pandemia como isso, mas a pandemia fez com que as mídias sociais e as redes Sim. Foi sociais um marco, né? foi um marco imenso. Então, pessoas que você nunca conseguiria ver um curso, você nunca conseguiria ter acesso àquela pessoa, a não ser que você fosse para um centro maior, São Paulo, Belo Horizonte, enfim, fazer, você consegue tudo isso hoje de forma online. Os Uhum. pais Verdade. conseguem consultas online com os melhores médicos do país, né? Conseguem até sessões online com profissionais capacitados de todos os lugares. Então, acho que a partir disso é muito evidente um aumento muito grande na informação, Uhum. e isso também traz um pouco mais de alento, de alívio para as famílias, de entenderem que sim, o meu filho tem isso, mas todo mundo já sabe, ou uma boa parte das pessoas já sabe o Tipo, a que é. sociedade já está meio que Mas a Aham. preparada, eu acho que ainda Falta faltamos muito. muito, É, Muito. né? Mas preparada para escutar. isso. Isso não é mais algo estranho. É, Então, eu as acho que Já pessoas não isso é. olham para sim. tua cara assim, como Autismo? assim autista? O O que é que que é isso? isso? Né? É. Agora as pessoas Isso. já têm uma noção, ah, não, Isso. autista, ele tem alguma dificuldade, mas ele não enxerga, não dá para ver que tem, Uhum. né? Não tem um traço, uma característica marcante Física. física, Isso. né? Então, eu Uhum. acredito que nesse momento a gente está num momento justamente de ascensão, e que só que isso tem que sair das redes e ir para a prática, né? Então, Aham. a gente estava comentando aqui antes a questão de realmente políticas públicas vão precisar ser articuladas para que Com essas certeza. crianças, se a gente já sabe, se já tem documentação científica suficiente, mostrando que crianças com diagnóstico precoce têm um ganho efetivamente e exponencialmente maior do que as crianças diagnosticadas após os 5 anos, né? A gente tem que entender que o diagnóstico precoce precisa acontecer. É fundamental. Então, para que ele aconteça, o professor tem que estar capacitado para ver, os pais, claro, também, Sim. os médicos, sobretudo, né? Que é onde a base da pediatria tem que ter muito conhecimento disso, e que a outra questão é que não há necessidade de haver um diagnóstico fechado e consolidado numa criança de 2 anos, mas sim essa criança de 2 anos que tem um atraso na fala, que tem uma questão sensorial muito importante, por exemplo, Uhum. porque ela não consegue se alimentar de forma adequada, ela tem questões sensoriais que a impedem de estar num ambiente social sem ter, com barulho, por exemplo, sem um incômodo muito grande, sem gerar uma crise, né? Uhum. Essas áreas, elas já têm que estar sendo trabalhadas. Então, ela vai para a fono, ela vai iniciar com terapia ocupacional com integração sensorial, ela já inicia um acompanhamento independente do diagnóstico estar marcado, né? Nós temos, claro, uma dificuldade de convênios,
de apoios, de ajudas de custo, de empresas, de liberação do trabalho e de uma série de questões quando não há um diagnóstico. Então, existe essa pressão por um diagnóstico para benefícios sociais que são extremamente importantes. Mas, independente disso, essa família já pode receber orientação, já pode receber apoio, já pode receber qual a melhor forma de tratar o meu filho, qual o melhor tratamento que tem hoje. Então, o diagnóstico em si não vai ter nenhum impacto na vida da criança se não for para modificar positivamente. O diagnóstico só serve para que essa família compreenda que o meu filho está com um atraso de fala muito importante. Se ele não tiver um acompanhamento imediato e esse atraso perdurar, isso vai ser um prognóstico ruim para ele, né? Uma criança que começa a falar com 13 e aqui começa a falar com 6, com 7, ou aqui não vai Aqui falar, não fala, né? A criança que precisa de um apoio porque ela não consegue se manter sentada, ela não consegue cumprir ou brincar de forma adequada, interagir, então precisa de um terapeuta comportamental para ajudar, né? Um psicólogo com uma formação específica. Ela vai ter dificuldades escolares, se com 2, com 3, ela não senta, ela não faz atividade, não é naturalmente que aos 7 ela vai estar uma turma de primeiro, segundo ano lendo e escrevendo. Isso não vai ser natural. Isso não vai acontecer dessa forma. Então, com 2 já tem que ser feito coisas para que com 7 ela esteja no ensino regular, né? Para que ela consiga permanecer numa sala de aula. O quanto uma criança se perde numa situação dessa em que a família fala: vamos esperar mais um pouquinho, professora, antes de eu passar no posto, sabendo que a consulta no posto vai demorar semanas, né? Até passar. Aí o médico do posto fala: vamos encaminhar para o neuro. Essa consulta com o neuro às vezes pode levar um ano e pouco. Até mais, dependendo. Enfim. Quando vem o diagnóstico para a educação infantil ou para a instituição, essa criança já teve uma perda enorme, né, de tudo, desenvolvimento, e a criança já está com seus 5 anos, 6 anos, indo para o primeiro ano. O que a gente pode pensar nisso? É o que a gente está fazendo aqui, né? E de novo volta para a informação. Isso. Quanto mais informação os professores, né, quem trabalha com essas famílias tiver, as pessoas que têm acesso às famílias, as famílias não têm obrigação de se informar de todas as dificuldades que o seu filho pode ter, que são inúmeras, desde físicas, orgânicas, né, um problema cardíaco, um problema pulmonar, um problema, né, de otite, mais todas as questões psicológicas, mais todas as questões. Então, uma família não tem obrigação de entender de tudo isso. Mas nós que trabalhamos com saúde, com educação, né, precisamos saber mais. Alguém tem que estar, né, à frente disso para a gente poder justamente justificar mais. Então, eu tenho feito um trabalho já há alguns anos com as creches municipais, com as escolas públicas municipais, de formação de professores, justamente trabalhando, ensinando esses professores a olhar para os seus alunos e fazer a intervenção o mais precocemente possível e saber e ter argumentos para conversar com essa família, né? Isso é importante. Então, quando você tem argumento, quando você sabe tudo isso que a gente está falando aqui, a sua conversa com essa família vai ser outra. É diferente. Você vai dizer, ó, tudo bem, mas olha, se você demorar, isso podem acontecer. Já vai ser um processo longo se você começar isso hoje, né? E até uma dica, eu acho, né? Enfim, se a gente fosse resumir, alguém falou de uma suspeita, você conseguiu enxergar essa suspeita. Porque, poxa, por mais que você trabalhe a semana inteira, chega final de semana, você vai conviver um pouquinho com o teu filho. Você vai ver, poxa, a professora falou isso. Olha, presta atenção. Caramba, tem algumas coisas. Você vai esperar o diagnóstico? Não, se tem alguma condição, faz um sacrifíciozinho. Pelo público é difícil de conseguir. Mas paga uma fono, faz um pouquinho de sacrifício, acha um convênio, tem até convênios direto em clínica, que às vezes sai um pouco mais em conta, vale muito a pena.
por isso que a Simone estava falando. Porque se passar muito tempo, e aquela coisa de, na próxima consulta, na próxima avaliação da escola, cara, de 6 em 6 meses se perdem anos. É. E a criança, como a gente estava falando, ela é uma esponja. Quanto mais novinha a gente consegue estimular, mais ela consegue absorver isso para dentro de si e transformar Exatamente. isso em aprendizado. E muitas crianças que a gente tem recebido, mesmo pós-pandemia, né, que aí vem com toda uma situação de o quanto foi a pandemia que prejudicou, o quanto foi, né, não ter tido contato com pessoas, Sim. ficaram fora da escola, mas mesmo antes da pandemia aconteciam situações assim. Algumas crianças, quando vêm muito cedo, e você consegue identificar que não adianta também você ter uma consulta somente com um médico que vai dizer, sim, o teu filho tem autismo, ele consegue ali ver numa consulta, ele tem realmente características, né? Uhum. É por isso, por isso e por isso. E aí você sai com um laudo, meu filho tem autismo. De onde a gente parte, né? O que que a gente faz? A primeira questão extremamente importante é você procurar, né, um centro que uma AMA, uma PAI, Bacana. né, ou a Fundação Catarinense. Você falou ali das associações, né? Como ama e tal. Vamos pensar o seguinte, eu sou um pai, a professora já me falou que percebeu algumas coisas que era importante eu perceber também. Passei o final de semana com meu filho cuidando, olhando, falei, caramba, a professora estava certa. Ele tem algumas coisas ali que a gente precisava ver. Pode ser que é autista, porque hoje, como você falou, tem informação. Eu olhei, fiquei com dúvida, a professora tinha me falado, abriu o Google ali, botei, vem 500 vídeos e vai ter profissional gabaritado para falar. Falei, caramba, não é que é mesmo? Parece. Se eu for sem diagnóstico numa dessas associações, eu consigo ser atendido? Então, Até para orientar para o diagnóstico, vamos dizer assim? isso, eu acredito que assim, nesse primeiro momento, dependendo da condição que cada família tiver, Claro. ela vai buscar tudo o que tem. Então, assim, a informação, de novo, eu vou procurar saber, por exemplo, na região que a gente mora, né, onde nós estamos aqui, tem algumas instituições que vão poder ajudar. Algumas fazem o diagnóstico na própria instituição, como é o caso da APAE, né, ou da AMA, que tem uma equipe diagnóstica que é diferente da equipe terapêutica. E a Paiama, eu acho que tem praticamente em tudo. A maioria lugar, dos né? locais, né? A AMA é uma associação dos pais, então Sim. vai de cada região, de cada cidade, de cada lugar se juntar e poder criar um espaço Se desse. ainda não tem. Se ainda não tem, né? Se junta, se informa com AMAs de outras cidades e vê como forma isso. Eu sei até que recentemente está surgindo uma por aqui onde a gente mora. Então isso é importante, isso faz parte da família, não é um órgão público, né? Sim. Eles vão buscar subsídios em órgãos públicos, né? Para apoio financeiro. Mas, além disso, eu acredito que, claro, o diagnóstico médico, ele ainda é a primeira coisa que se deveria tentar, né? Porque é a partir dele que se abrem portas e se conseguem atendimentos em locais, tanto públicos quanto privados, quanto de convênios. Então, sem o diagnóstico é um pouco difícil, né? E a gente precisa partir disso. Mas como a gente estava falando, o diagnóstico não garante nada, porque você vai ter uma criança com autismo totalmente diferente da outra, assim como nós somos diferentes. Então, um autismo nível 1, que é muito mais difícil de detectar pequeno, ele vai ter necessidades diferentes do autismo nível 2, do 3. Mesmo 10 crianças com o mesmo nível de autismo, elas vão ser muito diferentes. E uma vai necessitar de fono de determinada especialidade, a outra vai necessitar de fono de outra. Há uma criança que tem uma dificuldade de programação motora, né, e de execução motora, que vai envolver os transtornos motores da fala junto. Vai ter outra criança que fala muito, mas é uma fala que não é social, que não é comunicativa, então é uma outra demanda de fono. Pode precisar de fisioterapia, pode não precisar, pode precisar de pedagogo, porque essa criança já na escola está com dificuldades de aprendizagem, a outra não. Terapia ocupacional, então o ideal, essas instituições, além de profissionais e de equipes que são particulares, eles vão dar um mapeamento do que o teu filho precisa. Em qual caminho eu devo ir? Em qual eu devo investir primeiro?
Então, quando eu faço uma avaliação, que a família fala assim, mãe, eu só consigo pagar um profissional. Qual é o profissional desse momento, né? Às vezes o pai e a mãe estão vendo que a criança não fala, mas ela tem questões comportamentais tão importantes que a minha avaliação é, antes de falar, a gente precisa organizar essa questão comportamental, o teu filho precisa ter um comportamento melhor, menos crises, melhor contato visual, conseguir ficar sentado. Então, um investimento nesse momento vai ser a terapia comportamental. Entendi. Se é um profissional, vai ser esse. Depois a gente vai ver fono, né? O ideal é vários, mas a gente sabe que a realidade não é essa. Então, assim, né? a partir do momento que tem o diagnóstico, o importante é essa orientação. Exatamente. Cada autista é um autista. Exatamente, porque Né? o que o João precisa é diferente do que o Vinícius, do que o Pedro, é diferente. Então, ter um olhar, conseguir ter esse olhar do médico, se for, do psicólogo, de uma equipe da AMA, da APAE, do que é mais importante para o meu filho é fundamental. O que eu queria colocar também é que em muitos casos, quando a gente inicia um acompanhamento com essa criança, a família começa a ter um acompanhamento também, no sentido de ter uma orientação. Como eu brinco com o meu filho? O que eu posso estimular ele? De que forma eu estimulo a fala? De que forma eu estou reforçando comportamentos inadequados? De que forma eu estou reforçando comportamentos que são positivos para ele? Quando essa família muda, às vezes em 2, 3 semanas você tem outra criança na sua frente. E aquele diagnóstico inicial de autismo, ele continua, porém, em uma situação muito diferente da inicial. Porque já se conseguiu resolver ou limpar uma série de questões. Essa criança que brincava só enfileirando, com 3, 4 semanas de uma intervenção dos pais, brincando diferente com ela, montando outras formas de brincar, comprando alguns brinquedos, incentivando, em 3, 4 semanas algumas crianças passam a já nos mostrar que também conseguem brincar de uma forma diferente, só com a estimulação da família. Por isso que a escolha de profissionais que realmente são capacitados para trabalhar com autismo faz muita diferença, porque quem vai fazer o maior movimento são os pais. Existem pesquisas com mais de 9, 10 mil casos de autismo sendo acompanhados por 10, 15 anos, e onde já se viu que ao final de tudo isso, médicos são importantes, terapeutas são importantes, a escola é importante, mas o número 1, a mais importante para uma criança ou adolescente com autismo ter evolução é o quanto a família defende seu filho autista. O quanto a família sabe o que é o autismo, entende o que é o autismo e o que vai ser melhor para o seu filho. Isso é melhor para ele, essa forma de brincar é melhor, porque eu tive orientação. Para isso tem que ter tido aceitação, né? Sim. Raramente você consegue uma família engajada, olhando para aquela criança e vendo, isso não tá legal, esse comportamento ele já repetiu 5 vezes hoje. E não tem função. Eu acho que eu preciso intervir ali e propor outra coisa para o meu filho. Né? Se você não está conseguindo enxergar, você vai justificar esse comportamento repetitivo com ele adora bola, a bola é a coisa mais legal do mundo mesmo. Por que ele não pode gostar de bola? O outro adora McQueen, né? E você não ajuda o seu filho dessa forma, né? Justificando o comportamento. Então você tem que ter uma orientação muito clara de quais comportamentos estão prejudicando mais o seu filho naquele momento. É a repetição? É uma crise que ele tem por uma birra, por conta de uma questão sensorial? É uma outra questão que ele não consegue comunicar, e se ele tiver uma comunicação alternativa, ele vai conseguir se comunicar, porque é muito difícil, ele até quer comunicar, mas ele não consegue, porque verbalmente ele tem uma dificuldade muito grande, motora, oral. Então, essa orientação, ela faz com que algumas vezes, em meses, essa criança que vem com um autismo até mais grave, você consiga resolver ou trabalhar, estimular muitas coisas só com a família. Só com a família. Mas para isso a família tem que estar engajada nesse processo e tem que estar muito bem orientada. Aí é que tá. A orientação, a orientação que o profissional dá para a família poder fazer isso, eu acho que é importantíssimo, né? Eu precisava ressaltar 2 coisinhas só. O nosso tempo também
Acho que já está bem adiantado. Espero que todos tenham gostado, tenha sido produtivo para todos. Queria ver com a Ana se ela precisa colocar alguma coisa dentro do que a gente falou. Hoje a gente falou um pouquinho aqui sobre suspeitas, né? O que seria a parte mais relevante na suspeita, o que seria a parte mais relevante no diagnóstico. E a terceira coisa que a gente conversou até então seria essa aceitação, que seria o ponto mais importante. Para a gente deixar um recado para quem está nos assistindo. Eu acho que assim, a gente lida com famílias e famílias, né? Então, e o que a gente vê muito são famílias desestruturadas, né? Então, se a aceitação vem por parte de uma família mais estruturada, eu penso que o ganho é maior. Já assim, nesse meio da desestruturação, talvez criado por vó, por tia, por madrinha, por isso, por aquilo, não é nada. Então, assim, eu vejo que a aceitação, a gente tem dois pontos, assim, né? De uma família engajada, que busca, que tem ação, e essa outra que, como a gente sabe, casos em que só a mãe corre atrás, ou só o pai corre atrás, né? Então, assim, são duas, como que eu vou dizer assim... Situações bem distintas, né? E talvez essa segunda situação, né, Ana, se eu puder te ajudar um pouquinho, a questão do perseverar, do não desistir, como a Simone estava falando de uma mãe que, poxa, a família inteira dizia, não, tu é louca, que não tem nada, a criança não tem nada, a criança não tem nada, e a mãe via, dentro dela sabia que tinha alguma dificuldade, a criança foi diagnosticada, tem o diagnóstico de autismo, e mesmo assim, boa parte dos familiares não tem essa aceitação. A Simone quer contribuir com alguma coisa assim para a gente finalizar, né? Os pontos mais importantes do que tu falou. Era isso, Ana? Perdão, eu acabei me atravessando. Não, foi interessante a nossa conversa, porque assim, a Simone traz um olhar das famílias conscientes que às vezes fazem um esforço danado para uma avaliação precoce, e a gente tem aquela falta de conscientização ainda das famílias que aguardam, esperam e não sabem os danos que estão gerando na criança. Né? Exatamente. Eu acho que se fosse para deixar, né, assim, algumas questões no ar para que a gente possa depois continuar trabalhando nisso e que é muito relevante, a primeira questão é quando a gente pensa em autismo hoje, né, em transtorno do espectro autista, se pensa sempre em diagnóstico e intervenção precoce. Isso é a palavra-chave. Então, para que isso aconteça, a gente tem um caminho ainda, né, pela frente, de forma social, com certeza, mas todo pai, toda mãe, todo tio, vó, madrinha, padrinho, pessoas que têm contato com a criança, é importante porque muitas vezes essa criança vem porque algum familiar escutou sobre autismo, viu um podcast, leu, né, viu um programa na televisão e ligou um alerta. Poxa, eu acho que o filho da vizinha tem isso, né? E falar, eu acho que assim, é duro, né, que todo mundo aqui é pai, mãe, é duro, isso não é fácil. Quando a gente ouve algo do nosso filho, a gente tende a não querer mesmo, não receber, né? Essa é a verdade, mas neste caso, a gente não tem muito tempo, né? O cérebro dessa criança está em formação e ele vai estar 3, 4 anos numa formação diferente. Quando você começa uma estimulação precoce, você muda aquele cérebro. Você faz com que ele tenha outras redes neuronais, com que ele se comporte de outra forma, com que ele receba estímulos em áreas distintas do que ele não tinha. Então, você realmente dá a condição neurológica para que essa criança consiga se desenvolver. Então, nesse momento, o tempo é muito importante, né? E nós vamos conseguir esse tempo aumentando a conscientização, né? Aumentando a conscientização. Se a gente conseguisse levar esse podcast, assim, de uma forma mesmo de conscientizar, né? Com certeza, e assim, hoje em dia, com a rede de informação que nós temos, a gente sabe que ainda é muito difícil contar com políticas públicas, né? Em todas as esferas. É um desafio para todo mundo, né?
Porém, você ter uma pessoa que está batalhando, querendo, e tem como foco que o tempo é importante, você vai conseguir. Você vai no posto 10 vezes, você vai procurar uma instituição, Você vai no Ministério você vai no Público, Ministério Público, né? Então, não desista, tem né, essa informação. de ajudar o seu filho. Eu acho que essa é a questão Bacana. importante. Sim, eu vou fazer 3 colocações e eu queria que, se eu falar alguma coisa que não está bacana, você me corrigisse, né? Até porque a ideia é que a gente leve alguma coisa realmente correta e relevante para as pessoas. Primeiro, na suspeita, aquilo que você falou. Qualquer suspeita, por mais longe que seja, um tio falou que acha que a professora da escola comentou alguma coisa, procura observar, porque o tempo é importantíssimo, né? Isso. E correr atrás, que nem a Simone falou, precisa ir 10 vezes no posto, porque não tem condição, realmente não tem nenhuma condição de pagar um médico particular através de um convênio de clínica ou qualquer um desses convênios que hoje em dia tem até carteirinha gratuita que faz aí, e aí você paga lá com, sei lá, 30% de desconto médico, que já é alguma coisa, já ajuda para conseguir o diagnóstico. Outra coisa, cara, eu acredito que ainda tem pessoas que imaginam que o diagnóstico do autismo é o exame que vai lá, tira sangue, faz o exame e descobre que não tem nada a ver com isso. Não existe Não nenhum existe exame. nada, nenhum exame. O diagnóstico de autismo É comportamental, é uma avaliação clínica, né, do comportamento da criança. e ponto. É isso, é uma avaliação clínica do comportamento. Então a suspeita tem tudo a ver com o diagnóstico, tem que ter a suspeita, tem que aparecer, tem que correr atrás e tem que diagnosticar através de profissionais que tenham condição para isso. A aceitação que a gente falou, óbvio, cara, receber o diagnóstico não é fácil para ninguém, eu acredito. Quando a gente recebeu foi duro, só que a gente tem 2 opções, que é o que a Simone falou. Ou a gente vai se lamentar, ou a gente vai bater a poeira, vai procurar informação, que hoje, graças a Deus, tem muita, vai se instruir, ver qual é o melhor caminho e vai fazer o máximo para ajudar os nossos filhos a se desenvolver. Exatamente. Cada minuto conta para o desenvolvimento deles. E assim, uma coisa que a Simone falou que eu acho fantástico, não é só tu buscar o tratamento, buscar o acompanhamento do filho. O que se faz em casa com as nossas crianças é fundamental para desenvolver. Imagina, se 2 vezes por semana, durante 1 hora, ele está sendo estimulado dentro de um consultório, ele vai ter um certo resultado, um certo ganho, e todo o outro tempo que ele está dentro de casa ou está na escola, se ele não estiver tendo algum estímulo que favoreça todo o trabalho que foi feito dentro do consultório, o quanto a gente perde, o quanto a gente deixa de ganhar de evolução, de desenvolvimento dessa criança. Nosso cérebro está em funcionamento todo o tempo, ele não está só nas 2 horas que está no Tá dentro do consultório. Então, se você naquelas horas consegue fazer uma mudança para que essa criança responda, mostre, aponte, sente, interaja, isso tem que estar acontecendo fora também. São 8 horas que ele vai ter de mudança cerebral, de estimulação diferenciada. Então, realmente faz muita diferença isso. É fácil? Pô, não é fácil. Né? Imagina, pai e mãe, trabalha fora, correria e tal, mas a consciência que você tem de tipo, poxa, fui na consulta com a fono lá, ou na terapia com minha criança autista. Lá ele teve o tempinho dele lá de fazer a terapia dele. Na saída, se a profissional ainda não te chamou para conversar, chama ele e pergunta o que eu faço em casa para ajudar a desenvolver o que tu fez com ele aqui no consultório. E passam deveres para a semana. Exato. Ah, vai ser fácil de fazer? Não é. Tem semana que às vezes a Simone passava, a gente pulava, não conseguia fazer, ou fazia meio na correria. Mas tu tem que te dedicar. O desenvolvimento da nossa criança autista depende muito do que a gente faz em casa com ela. Exatamente. Eu acho que é isso. Então, o grande objetivo justamente está no nome desse projeto, que é Conscientes em Ação. E ação, né? Então, a gente precisa ter pessoas conscientes que ajam, que façam coisas, né? Pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu sobrinho, pelo seu neto, por quem for. E é a conscientização, não adianta ter conscientização se não tem ação, né? Penso assim também. E o objetivo nosso aqui é isso, né? O projeto nasceu dessa ideia de que a gente precisa ter uma sociedade, precisa ter uma comunidade mais preparada
para lidar com as nossas crianças autistas, eles vão precisar, que hoje são crianças, amanhã adolescentes, E depois adultos. adultos e idosos Exatamente. autistas. Então, assim, o ciclo continua e a gente tem que estar preparado para isso, tem que estar preparando a sociedade para isso. A ideia é essa, espero que todos tenham gostado, queria agradecer do fundo do meu coração a participação de vocês, Simone, Ana, que fizeram toda a diferença, se não tivesse vocês não estava acontecendo isso hoje. Queria agradecer demais também aos nossos apoiadores, né? Que a gente tem essa sala aqui através da Rede Número 1, do irmão Eli, do Salésio Souza, que em breve será um dos maiores treinadores do Brasil, né? O doutor em venda, Salésio Souza. O Wallace Chagas, com a Gráfica Company, que está dando uma baita força para a gente aqui, organizando todo esse processo para acontecer, para chegar até vocês. Eu acredito que é isso. Muito obrigado a todos e que Deus abençoe e que a gente possa seguir fazendo até o próximo. Obrigada. Obrigada. Que assim seja.